Graças a Deus. Meus irmãos, opa, está vivo. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos de volta aqui. Fico feliz por rever todos os irmãos, obviamente, e o nosso pastor Carmo Amado. Está lá no fundo, mas eu consegui visualizar que é também um homem de Deus, que muito profetizou sobre a minha vida também, e uma pessoa aguerrida, né? Começou o projeto Propaco, um projeto de intercessão e ajuda psicológica e espiritual para ministros, obreiros, de uma forma geral, obedecendo uma visão divina, inclusive, que deu esse nome a ele, né? E hoje é uma rede que já está... Hoje, pela internet, você não tem limites, né? Sempre ele manda lá. A gente está sempre intercedendo para as pessoas, passando sempre aí uma atualização do que está acontecendo. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Vamos direto ao assunto. Hoje eu estou com meu filho, meu amigo aí. Está ali na galeria, meu meninão. O pai ama muito esse menino. O pai, às vezes, é bem duro, firme com ele, mas... eu sei que estou ajudando a formar um grande homem. Vamos lá. Diz-nos assim, eu vou ler o texto de praxe, Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 32. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu mando a vocês. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Versículo 29, e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte a Gilgal, junto aos cavalhais, aos carvalhos de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e vocês vão possuir, e nelas vocês vão habitar. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje proponho para vocês. Antes de começar, eu gostaria de louvar a Deus e agradecer pela vida do nosso querido pastor presidente, nosso líder, meu amigo de todos nós. Obrigado pela confiança, que Deus abençoe o senhor onde estiver. E o pastor Lucas também, né, por ser o articulador aí do nosso setor nas questões da liturgia. Deus abençoe o senhor ricamente. Bom, gente, no último bate-papo que nós tivemos, eu falei sobre diretrizes, falei sobre os princípios, que são princípios ativos, ou seja, a ideia principal ativadora de normas de comportamento, desde a partir da família, a comunidade, a uma nação. Falei sobre a constituição de uma nação, e fizemos um paralelo com o próprio Israel em sua história, e alguns exemplos de constituição de nação, o que constitui uma nação, que é um exército próprio, território demarcado, uma cultura, e também a questão da língua, né? E, por último e não menos importante, a questão das leis, do código. No Ocidente aqui, nós temos o mundo democrático, o Estado democrático de direito, que é o que está dando mais certo na história da civilização moderna, e a nossa Constituição, que foi, acho que 4 ou 5 vezes reformulada, né, ela é um exemplo de ordenamento jurídico onde tem princípios. Em cima desses princípios, nós temos as diretrizes, que justamente é o lastro sobre o qual a sociedade vai atuar. E eu até dei o exemplo do lastro da cama do meu filho, né? Ele está ali hoje. E eu dei o exemplo que a sociedade precisa dos lastros das diretrizes, para que ela possa articular
de maneira a estar dentro desses princípios para que possamos ir bem, tanto individualmente quanto enquanto sociedade. Falamos sobre a essência do eterno Deus, quando ele disse, né, a Moisés, olha, se eles perguntarem, como perguntaram, quem que te manda vir tirar o povo da terra prometida, você vai dizer, eu sou, te mandou. Falamos da essência. Essa essência confunde-se com a própria palavra, porque ele foi direto no verbo, e o verbo, em qualquer língua, ele é o ator primordial na comunicação. Porque se eu falar eu chupar sorvete, eu preciso do verbo gostar. Se eu falo índio, barulho, eu preciso entender que o índio faz barulho. Né? Fazendo aí lembrando aí da época quando eu era meninão, e assistia aqueles programas, aí tinha lá uma musiquinha que dizia índio, fazer barulho, né? Ou seja, esse verbo fazer está no infinitivo, não está conjugado. Então o verbo ele precisa estar conjugado. Não basta ser verbo, precisa ser conjugado. Então não bastava ser verbo, ele precisava ser encarnado. E por isso a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Lembrando que o verbo estava antes da fundação do mundo, porque diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foi feito por meio do Logos. A palavra Logos no grego quer dizer verbo, a palavra principal. Por isso que o eterno Deus, no livro dos princípios, no livro de Gênesis, ele diz, segundo Moisés, que entende-se que foi quem escreveu o primeiro livro do Pentateuco, ele diz, e disse Deus, haja, e houve. Né? Muito bem. Então falamos aí sobre a essência, e até falamos também que a essência do eterno Deus se confunde com a própria palavra. Tanto é que ele fala que a sua palavra é tão santa, a sua palavra tem tanto poder, aleluia, que ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome, porque nome é apenas um referencial cultural, né? Tanto é que a palavra Deus não é nome, é título. Aí quando vai para o pentagrama, é Yahvé, Adonai também não é nome, é título, no grego quer dizer Senhor. Então quando Moisés chega e fala, Faraó perguntou, quem é que manda tirar o povo? Né? Quem vai sob autoridade para poder ter autoridade, nós falamos isso na última reflexão. Ele disse, olha, quando perguntares, fala, eu sou, mandou. Ou seja, aquele que tem essência, aquele que é o cerne de toda a criação. E ele passou a ter credibilidade gradativamente perante Faraó quando os milagres, os sinais foram acontecendo, né? As pragas, e aí chegou a hora que Faraó foi convencido de deixar o povo ir. Bom, então já falamos isso com base no primeiro versículo, que diz assim, versículo 26, capítulo 11 de Deuteronômio, eis que hoje eu. Então, nós falamos sobre o eu no último bate-papo que nós tivemos. Hoje eu quero falar sobre ponho diante de ti. Ok? Não forçando a situação, mas eu até trouxe bastante detalhes sobre o verbo pôr. E a bênção e a maldição, eu falo em um outro momento, não precisa ser uma terça consecutiva. Enfim, o Ministério fique muito à vontade nessa reflexão e na franqueação das oportunidades, porque nós temos também outros ministros a falarem e a gente precisa entender isso. Né? Então, eu fico tranquilo com relação a isso, ok? Mas eu quero falar sobre o verbo pôr. Então, repitam comigo da seguinte forma. Eis que eu ponho diante de ti. A gente sabe que essa frase foi dada aos filhos de Israel quando eles estavam ainda antes do Jordão, e Deus já havia dito, estava dizendo através de Moisés, falando, olha, vocês vão passar o Jordão, vão passar pelo vale, vocês vão ter 2 montes perante a presença de vocês, o Monte Ebal, o Monte Gerizim. O Monte Ebal, ele geograficamente, ele é muito seco, com pedras áridas, não tem vida nenhuma. Tanto é que está lá até hoje, nesse mesmo naipe, como diz o adolescente, né? Nessa mesma característica. Mas quando você olha o Monte Gerizim,
ele é fértil, embora haja algumas instabilidades por conta de tempo, fenômenos da natureza, mas ele é fértil. E nós vimos também na última reflexão que os lençóis freáticos, ou seja, a água que passa por baixo do solo, também tem essa influência com relação à fertilidade do Monte Gerizim. E aí o que acontece, eu quero subdividir esse raciocínio em cima dessa palavra, dessa frase, na verdade, ponho diante de ti, eu quero subdividir em 3 situações em que as coisas aparecem perante a gente. São 3 situações. Às vezes você está indo bem, surge um problema na empresa. Às vezes você está indo bem, tem um problema em casa. Às vezes você está indo com tédio, como diz lá o ó vida. Aí, de repente, acontece algo bom. E nós temos aquela cultura de atribuir o que é bom a Deus, o que é ruim ao adversário, que é ao diabo, ao inimigo, mas dificilmente a gente assume a responsabilidade, né? E eu em casa ensino, e a gente é falho, né? E eu ensino a ter responsabilidade de assumir. E às vezes, né, meus filhos e tal, até mesmo eu, às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade. Adão fez isso, né? A mulher que o Senhor me deu. Adão, cadê você, rapaz? Estou meio com vergonha aqui, mas peraí, por que você está com vergonha? Não, é que eu estou, né? Percebi que eu estou nu. Quem te disse? Tal. Aí ele contou a história, a mulher que o Senhor me deu. Aí chegou na mulher, não, mestre, Deus eterno, foi a serpente. Né? Sério? Então nós temos essa mania de terceirizar. E às vezes meu filho pega e fala, pai, isso. O senhor fala para a gente não assumir a responsabilidade? Aí eu falo, é verdade. Desculpa, o pai errou. Mas a gente ensina a nós termos essa responsabilidade. Contudo, as coisas surgem em nosso caminho. Então a gente tem a mania, o costume de atribuir. Né? Agora, quando a coisa é muito boa e não tem aí um tutor da situação, a depender do momento, se a gente está indiretamente envolvido com a situação, a gente quer ser o pai da criança. A gente quer ter os créditos. Né? E isso acontece muito em círculos de poder político, tanto ministerial, quanto em empresa, quanto político partidário. A gente quer ter aí o louvor daquilo que a gente faz. Né? E a palavra de Deus diz, em Provérbios, eu não vou me lembrar o capítulo, parece que é 27, que diz assim, olha, eu não devo louvar a mim mesmo com os meus próprios lábios, né? Tipo, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Mas sim, deixar com que as suas ações reverberem e que as pessoas possam notar tanto aquilo que está bom quanto aquilo que não está, mas a gente quer, obviamente, ser notado por aquilo que está bom. Isso faz parte do ego humano. Só que é fato que muitas coisas, elas se põem diante da gente. E como fazer o discernimento disso aí? O título da nossa reflexão é o mesmo: diretrizes, opções e escolhas. Quero falar sobre opções, porque diretrizes nós falamos no último encontro. Nós temos opções perante o que está sendo posto, perante o que é posto diante dos nossos olhos. Então, foi o que disse o eterno Deus: olha, Israel, tirei vocês do Egito, da terra da servidão, onde vocês me clamaram, porque os historiadores não estão certos, entre 400, mas há 430 anos, mais ou menos, vocês clamaram. E eu enviei aí um resgatador, né? Eu enviei o Goel, né? no hebraico, aquele que vai te remir, é um tipo de Cristo, né? o Moisés. Eu resgatei vocês do Egito. Vocês estão no deserto, passaram pela aprovação, pelo forjamento do caráter, a fim de vocês se tornarem basicamente maduro para serem uma nação. Né? Lembra que eu falei na última reflexão de que aquilo ajudou o próprio corpo do exército de Israel
a se tornar para que a nação se consolide. Ela precisa também ter um exército preparado, e o deserto foi este exemplo, foi essa escola. Agora vocês vão ter, não que vocês não tivessem antes, mas a partir de agora, preste atenção nas opções que vocês terão. Então, a primeira subdivisão de opções que a gente tem perante aquilo que é posto, aquilo que é posto diante de nós, perante a nossa face, através da matemática das relações. Os gregos falavam, né, porque os escritos estão aí, e eu entendo, tanto biblicamente quanto filosoficamente, que eles não estavam errados, ou seja, não estão errados porque os escritos, como eu disse, continuam. Que tudo gira em torno da matemática. Até o pensamento, a filosofia, gira em torno de cálculos, que muitas das vezes fogem ao nosso raciocínio, né? E existe uma matemática nas relações. Tanto é que teve uma reflexão que eu fiz com os irmãos, já tem um tempinho, que eu falei sobre a equação, né? Existe uma matemática das relações, que essa matemática traz equações, ou seja, resultados. E, geralmente, nós não entendemos. Quando nós entendemos, se incorpora naquilo que nós chamamos de lógica. Tem coisas que fazem sentido, sim ou não? Mas tem coisas que não fazem nenhum sentido. Mas, mesmo assim, Deus está trabalhando por nós. Eu li um livro muito interessante, que minha esposa que me sugeriu, quando ainda éramos solteiros, ou assim que casamos, que é: Deus trabalha no turno da noite, enquanto todos dormem, enquanto nós não estamos percebendo, Ele está trabalhando. E a própria palavra de Deus diz que nunca se viu um Deus que trabalha tanto em prol daqueles que nele esperam. Esse sou eu e esse é você. Mas a matemática das relações, e a gente precisa fazer um raciocínio teológico sobre isso, com exemplos bíblicos, né? E é claro que a determinado momento nas Escrituras Sagradas, que a depender do raciocínio teológico, você pode entender, tem algum tipo de contradição e tudo mais. Mas vamos entender aquilo dentro do que nós possamos traçar como lógica, né? Uma lógica teológica. Então, vou dar alguns exemplos, eu separei 2 por subtópicos, de uma matemática das relações. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. Eles já estavam lá antes do povo entrar na terra. Ele já tinha sido posto por natureza. Eles tinham sido criados. Lembra que a Bíblia diz? O Senhor Deus criou os céus e a terra, e as Escrituras dizem que os céus e a terra são de Deus, o mundo e sua plenitude, e todos os que nele habitam, né? A Bíblia diz em Hebreus, né, que muitos dizem que foi Apolo que escreveu, mas imagina-se que foi Paulo por conta de toda a característica da escrita. Ele diz o seguinte, pela fé os mundos, no plural, e tanto na tradução quanto no original é no plural, foram criados pelo seu poder, né? Então, o que acontece? Os montes Ebal e Gerizim já estavam postos, já estavam lá. Então, há situações que ocorrem nas nossas vidas através da matemática das relações. Eles teriam de passar por aquele lugar e Deus usou usaria, porque aqui eles ainda não haviam chegado, atravessado o Rio Jordão, Deus usaria como usou, da própria natureza, para poder trazer uma lição ao povo de Israel, como acontece conosco no nosso dia a dia. E eu parei, inclusive, nessa parte, na última reflexão, que o salmista diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, e aí fala o firmamento, que é justamente esse, que é visível, anunciam as obras de suas mãos, com o brilho das estrelas, o brilho da lua, o brilho do sol, as nuvens carregadas, né? Aquela aurora boreal bonita, né? Esses dias um amigo meu colocou no Facebook que ele foi para Israel e acordou cedo, e ele estava fazendo um merchandise aí das viagens dele para Israel, aí ele teve que filmar um encontro muito lindo entre o sol de manhã, meio que por trás das nuvens, uma coisa bem vermelha assim,
parecendo aquele episódio de Moabe, quando os moabitas perceberam que parecia que havia sangue na terra e eles se precipitaram para a batalha. Inclusive eu falei num dos ensinos que a gente deu aqui. Então, todos esses fenômenos acontecem no firmamento, ou seja, nesse lençol que nós podemos enxergar. Então, tudo isso manifesta as obras de Deus, e muitas das vezes sem linguagem e sem fala, mas você consegue entender. E meu filho me faz muitas perguntas, e esses dias ele me parou, ficou quase 40 minutos perguntando, e com a Bíblia aberta e tal. E ele falou, pai, e ele fez, às vezes faz aquelas perguntas que você fica, você tentando achar onde você estudou, onde você leu, para lembrar, e o Espírito Santo vai lá e ajuda você. Né? Se Jesus Cristo é o Salvador e tal, e haverá o grande trono branco, aí ele foi falando, e o que será das pessoas que morreram antes de Cristo nascer? Aí ele ficou quieto, deixou na minha mão. Aí eu tive que raciocinar. E uma das possíveis respostas é isso. Porque todo ser humano nasceu com uma predisposição inata, ou seja, que nasceu com ele, de ele poder observar a natureza e aspirar pela criação e pelo Criador. E segundo até mesmo alguns cientistas, se os irmãos forem dar uma olhada, os próprios animais, eles têm uma certa intuição que a gente atribui que eles tenham sobre o próprio Criador. E se o ser humano, que é racional e é crítico, para isso existem os ateus também, ele tem essa intuição, né? E muitos dizem que o ateu é ateu até quando ele não tem um problema, aí ele grita por Deus, ele clama por Deus, né? Ou então o ateu, graças a Deus, mas brincadeiras à parte, o ser humano tem essa predisposição inata de contemplar o Criador. Então, por si só, quando Cristo... isso já traria um temor e uma consciência do ser humano com relação ao Criador e o fazer moral, o fazer corretamente, que a palavra moral quer dizer entendimento amplo, social, sobre algo. Né? E aí, quando Cristo vai às profundezas, a Bíblia diz, e Pedro é o único que fala sobre isso, ele foi evangelizar, anunciar as almas dos mortos. O Evangelho, a redenção, o plano de Deus. Então isso nivela todos os seres humanos antes de Cristo. Essa é uma das possíveis, talvez seja a mais coerente resposta. Mas enfim, voltando aqui à linha de raciocínio, o Monte Ebal e Gerizim foi um resultado, essa lição que Deus, o Eterno, traz ao povo de Israel sobre algo que é posto perante eles, ele faz isso perante uma matemática das relações, ou seja, os montes já estavam lá. Então aqui você não vê milagre. Aqui não é um colocar de Deus perante você no que nós podemos chamar de milagre. Nós vamos falar sobre milagres daqui a pouco. E sim, é uma matemática das relações que a gente não entende. Por isso que a Bíblia fala, olha, os meus pensamentos são mais elevados que os seus, eu penso diferente. Por isso que coisas acontecem com você que você fala, meu amigo, eu não sei, mas aconteceu. E nós, quando nós desconhecemos, nós atribuímos que é milagre. E tem certo sentido, porque fugiu a lógica. Mas nem sempre é milagre. É uma matemática das relações que nós não conhecemos. Porque está além da física. É o metafísico, ou seja, além daquilo que é físico, daquilo que é aparente. Né? E o apóstolo Paulo escreve, me parece que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, depois você pode ver, que nós não podemos andar por vista, e sim por fé. A fé, ela justamente ultrapassa a barreira que é física, ela vai até a metafísica. Um outro exemplo de Deus colocar as coisas perante nós através da matemática das relações, né, é o fato de Abraão e Ló terem que se separar. O que Abraão faz? Mais experiente, chama Ló e fala assim, ó, vem cá, meu filho, está todo mundo brigando aí, seus servos contra os meus servos, seus empregados contra os meus empregados, suas noras, as minhas, não está dando certo, está parecendo um Big Brother aqui. vamos expandir esse negócio aí. Vem aqui, escolhe.
viu as campinas de Moabe, verdejantes, aí tinha o deserto lá. Você escolhe. Você vai para a direita ou vai para a esquerda? Qualquer escolha que ele fizesse, era escolha, e teria suas consequências e seus resultados. Aí todos sabem que Ló escolheu as campinas verdes e Abrão, né, escolheu o lado mais desértico. E todos tiveram seus resultados, contudo, esses resultados não foram muito lógicos, né, porque Deus prosperou Abrão em meio ao deserto. E Ló foi próspero de certa forma, mas nas relações ele teve problemas que o próprio tio teve que pegar pessoas do deserto, bem mais malnutridas, porque se comparar à região, os descendentes de Ló seriam muito bem melhor alimentados. Mas esses homens foram lá e salvaram Ló, da guerra dos 5 reis contra 4 e tal. Então, mas eu quero me deter aqui sobre a escolha. Essa escolha que a Ló fez foi uma matemática de relação. Porque ele podia ter escolhido um outro lado e teria uma matemática também de acordo com a decisão. É mais ou menos assim. Quando eu era criança, a minha avó colocava uma bacia, aquelas bacias de plástico grande, redonda, tinha umas vermelhas, umas azuis, uma cor de café com leite, sabe? Grande. E eu brincava com os brinquedinhos lá. Os meus homenzinhos lá da Marvel, não sei, da DC. E os carrinhos também sem marca nenhuma, que a gente ganha dos tios, né? E o legal é que você coloca lá e eles ficam parados na água quando não boiam. E aí, de repente, você começa a mexer a água, fazer um círculo assim. E o brinquedo, principalmente o brinquedo menor, ele começa a girar em torno do seu dedo e em torno daquele centro, daquele pequeno furacãozinho que você provoca na água. Né? Mas se você não provocar nada, não vai ter consequência. Ou se eu fizer um outro movimento, não esse, sentido horário, mas fizer um outro movimento na horizontal ou na vertical, aqueles brinquedos vão se dirigir por aquele sulco, por aquele espaço que acaba ficando na água por um breve momento, porque você provocou ali uma matemática. Né? Uma matemática, é claro que a água, nesse exemplo, ela é viva de alguma forma, mas é uma relação diferente do que a relação entre os seres humanos. Né? Por exemplo, a relação de pergunta e resposta. Né? Tem aquele ditado que diz, pergunta cretina, resposta idiota, ou pergunta idiota, resposta cretina, é um exemplo que se dá. Por quê? Existe uma matemática, se você faz uma pergunta, por exemplo, inteligente, espera-se que você tenha uma resposta inteligente. Se não, pelo menos uma resposta que se adeque àquela pergunta. Né? Tanto é que no artigo 5º da Constituição, falando ainda da relação entre pares, diz ali que você tem o direito de responder à altura, é o artigo 5º que diz, né? Ao agravo que você recebeu da sua contraparte. Ou seja, se você foi agravado legalmente, moralmente, você tem esse direito. Inclusive, a gente vê muito isso em debates, né? A réplica, a tréplica, né? Falei certinho, que de vez em quando eu troco o R pelo L, né? Não falei tlépica, mas falei tréplica, né? Então você percebe que há uma matemática aí. Se um pai ou uma mãe fala com o filho de maneira mais amorosa, entende-se que o filho ou a filha vai atender. Se fala de uma maneira ríspida, entende-se que ele pode até fazer, ela pode até fazer, mas não por voluntariedade, mas sim por temor, mas não vai fazer de bom grado. Então, as coisas são postas diante da gente de várias maneiras. Né? Então, já falamos aí da matemática das relações. Uma outra forma pela qual eu vejo que as coisas são postas perante a gente, e eu comecei a raciocinar sobre isso assim que eu fui informado que a gente estaria de volta aqui hoje,
é que muitas coisas que acontecem na nossa vida, que são postas perante a gente, nós mesmos provocamos. Não é um monte que já estava lá. Não eram as campinas de Moabe que já estavam lá, e o deserto que já estava lá, e aí o Ló teve que tomar a decisão, né? Teve que fazer a escolha. Muitas coisas acontecem que nós provocamos, né? Davi, por exemplo, ele decide não ir à guerra. E aí ele vai para a sacada do seu palácio, ficar de boa. Meu exército está lá, está tomando conta. Exército vitorioso, Deus sempre é conosco. E ele vê uma mulher se banhando e ele comete um pecado de adultério. Depois, olha as consequências. Traição ao seu melhor amigo. E depois de assassinato. Na verdade, tem outro nome jurídico para isso, que não foi ele que fez, né? Mas eu não vou entrar nessa questão, até porque não vou lembrar agora. Mas ele foi doloso, né? Foi um crime que ele, vamos dizer que seria doloso. Ele não matou, mas ele ordenou. Foi cúmplice, Pastor Lucas, muito obrigado. Foi cúmplice de um assassinato. Então, aí, a segunda subdivisão do ponho, do verbo colocar diante de ti. Muitas das vezes nós provocamos. A subdivisão é o enfoque das ações humanas. Primeira subdivisão é a matemática das relações, já falamos. Segundo é o enfoque das relações, das ações humanas. Então ele foi lá, ele é rei, falou para ela vir, deitou-se com ela. Foi lá, ele é rei, chamou um camarada lá que eu esqueci o nome, falou, ó, dá essa carta para Urias, ele ficar na frente da batalha. Ele é muito corajoso, muito forte, hábil com a espada, é fiel. Ele se aproveitou da fé pública, né? Da fé alheia. E aí, colocou o homem na frente da batalha e o homem foi assassinado pelos inimigos. Então, é o enfoque das ações humanas. Quantas vezes a gente não provoca as coisas, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Em algum momento eu já provoquei a ira do meu filho. Quem nunca, né? De alguma forma. Às vezes você provoca o chateamento da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, do seu colega de trabalho, do seu cliente, do seu pastor. A gente provoca, né? A gente provoca um acidente, que Deus nos guarde. Ou provocam com a gente, nós somos passivos dessa relação. Mas, nós temos também outro exemplo de Ananias e Safira. Todo mundo dando oferta, igreja primitiva, solidariedade no ápice, fé bombando, comunidade ainda pequena, carentes, pessoas que tinham muitos bens, pessoas que não tinham, e a igreja é algo assim muito interessante, porque ela não faz distinção, pelo menos em tese, né? Graças a Deus aqui a gente tem uma comunidade que eu posso dar testemunho, mas no geral, pelo menos em tese, devemos não fazer distinção. E a igreja é onde você tem pobre, você tem gente que tem um pouco mais de condições, e é um braço social, né, do governo. Tanto é que nós não pagamos impostos por causa disso. A gente está na linha de frente com as famílias, com as pessoas que são drogadictos, ou seja, que são dependentes de droga, né? E eu já dei bastante palestras também em casos de recuperação, principalmente aqui em São Paulo. Ananias e Safira chegaram e falaram, poxa vida, nós ganhamos uma boa grana, hein? Chamou Safira, ou ela tenha chamado ele. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Foi 100 mil essa propriedade, vamos falar que foi 30. A gente dá o valor de 30 e está tudo bem. O homem de Deus foi tocado pelo Espírito Santo, que eles não estavam falando a verdade, e ali, não vamos entrar no mérito da questão por que aquilo aconteceu, eles morreram naturalmente. Houve uma morte súbita dos dois,
porque mentiram. Ou seja, eles provocaram. Aí nós entramos na questão volitiva. Eles tiveram a vontade, foi totalmente desejo deles ou vontade deles. Ninguém coagiu, não, vontade deles. Então, olha só as situações que são colocadas perante a gente. E aí tem as consequências. Tanto na matemática das relações humanas há consequências, quanto no enfoque das nossas ações humanas. É claro que se nós formos olhar a matemática das relações humanas com uma outra perspectiva, a gente vai perceber que também existe ação humana, existe um enfoque na ação humana, né? Mas aqui eu subdividi o lado das consequências negativas do enfoque das nossas ações com o pressuposto de que, como disse o escritor aos Hebreus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Então a gente, quando foca muito no nosso entendimento, a gente tende a errar. E quando vai fazer as escolhas em cima daquilo que é colocado perante nós mesmos, que nós provocamos, a gente faz as escolhas erradas. E, inclusive o bispo Chester, que eu sempre interpreto ele quando vem ao Brasil, ou quase sempre, ele tem um versículo que acho que é Deuteronômio 28 ou 18, que diz assim, tenha Deus em conta em tudo que você faz, e não se baseie no seu próprio entendimento. Porque quando a gente se baseia no próprio entendimento, tem muita chance de dar coisa errada. E a gente se precipita. Então, a última coisa que eu quero falar com relação a essa subdivisão é sobre providências e milagres divinos. Então, vamos lá. Recapitulando rapidamente, quando Deus diz, eu ponho perante vós, né? Eis que eu ponho diante de ti, perante vós, a bênção e a maldição. Então eu usei o verbo colocar, o verbo pôr, na verdade, para subdividi-lo em a matemática das relações humanas, e falamos sobre a questão do monte Ebal, do monte Gerizim, que se encaixa mais na matemática das relações. Falamos sobre a escolha de Abraão e Ló. Depois falamos na segunda subdivisão do enfoque das ações humanas, tocando a questão negativa, e falamos sobre Davi e a sua relação pecaminosa com Batseba, esposa de Urias, e falamos também da escolha de Ananias e Safiras, que eles acabaram fazendo aí uma escolha de falar que ganharam menos do que realmente ganharam. E aqui não era que Deus queria tudo, o Eterno queria que eles fossem verdadeiros, e eles não foram. E vou falar de providências e milagres divinos, né? Eu estou estudando ultimamente sobre a história de Hitler, já estou terminando, estou na metade de um livro, mas eu já li alguns livros sobre ele, a Segunda Guerra, e também estou estudando sobre a questão das conspirações do próprio séquito, das pessoas que estavam na alta cúpula do partido nazista. E Hitler, quando subiu ao poder, ele acreditava em Deus, mas não era um Deus da perspectiva cristã, mas ele, para ganhar os cristãos, ele usava o vocabulário, né, dos cristãos católicos e tal. Porque o objetivo dele, no livro Mein Kampf, na minha luta, né, o livro, era exterminar os judeus, o socialismo, e estabelecer a raça ariana, a raça pura, né, os que eram, segundo a genealogia, verdadeiramente alemães. E, enfim, e ele usa, quando ele começa a mudar ele começa a mostrar os seus planos, ele assume a chancelaria, ele acaba depois tirando o cargo de presidente, juntando com o chanceler, tornou-se o ditador da Alemanha, porque o presidente Hindenburg morreu, né, morreu de morte natural. Ele passou a não mais usar o vocabulário cristão. Ele passou a usar a palavra providência. Lembra que eu falei na última terça que aí eu lembrei que os literatos sempre fizeram isso nos livros de literatura que eu li, alguns deles, principalmente os de língua portuguesa, Machado de Assis e tantos outros escritores, quando vão falar sobre ações divinas,
Eles usam o nome providência. E Hitler passou a usar esse substantivo para ações que os cristãos chamariam de milagres, chamariam de ações divinas, de propósito divino, de vontade de Deus. Ele começou a chamar de providência. Mas, teologicamente, existe uma diferença entre providência e milagre. Então, não estou fugindo daquilo que é posto perante a gente. Existem situações que são postas perante a gente, que a gente pode nomear providência ou milagre. O que seria providência num contexto teológico? É justamente o rearranjamento de situações, de coisas que existem, para que elas possam se canalizar exatamente naquele momento que você está precisando. Isso seria providência. Daí vem a palavra prover. E aí no hebraico, a palavra, um dos títulos do grande eu sou é Jeová Jiré, o Deus da providência. Então, essa palavra providência, você pode até entender, talvez no momento você não entenda quando ela acontece, mas quando você parar para pensar e para raciocinar, você vai conseguir traçar uma linha de raciocínio. Mas, naquele momento, aquilo seria improvável, não impossível, mas aconteceu. E aquilo foi chamado de providência. O exemplo das codornizes que caíram no deserto, o povo estava com fome, aquilo não foi milagre, aquilo foi providência. Por quê? Se olhar e fizer um estudo da migração das aves, era justamente naquele momento, naquele período, né, que as aves migravam, me parece que é para a África, e passavam naquele espaço aéreo. E o próprio eterno Deus, vendo aí a necessidade do povo de alimentação, né, começaram a murmurar. Lá no Egito a gente tinha coentro, repolho, tinha comida. E agora a gente não tem nada, Moisés. Né? Aí os murmuradores de plantão, os opositores, né? Os que não são da situação, que a gente costuma chamar de esquerda, porque segundo o acontecimento que ocorreu na França, na questão dos partidos políticos, todos que se opõem ao sistema, a partir daquele momento eram considerados de esquerda. Né? Depois, historicamente, isso começou a mudar. Por exemplo, se a esquerda assumiu o poder hoje, a direita passa a ser oposição, mas ela teria um viés, um posicionamento de esquerda, né? Porque se posiciona contra a situação política. Mas, enfim, então, providência seria um rearranjamento de situações que ocorrem, que são baseadas, sustentadas pela lei da física, a lei da química, enfim, a lei da gravidade, da relatividade, enfim, as leis que Deus, o próprio Senhor, estabeleceu. E os milagres? Né? Vou falar do Mar Vermelho. A história diz que não foi exatamente o Mar Vermelho, mas foi um braço do Mar Vermelho que também tinha lá o seu caudal, ou seja, tinha enxurrada, e se a pessoa entrasse nele, morreria, mas não era o mar em toda a sua extensão. E ali as águas se dividiram, ali foi quebrada uma lei. Então o milagre é quando se quebra a lei estabelecida, ou quando existe uma lei e que a ciência não consegue explicar. Então nós atribuímos com milagre, né? Porque já dizia o corinho que a gente ouvia quando era criança, de vez em quando ainda ouve nos cultos mais de casa de família, né? Milagre, 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 só Jesus pode fazer, né? Graças a Deus. Então, um exemplo clássico é o Mar Vermelho. Ele se abre, o povo passa, olha mais uma natureza do milagre, passa num mar que acabou de abrir e os pés não sujaram de lama. Sujaram de pó, mas não de lama. Quer ver milagre? No deserto, 40 anos, na verdade praticamente 38, mas no total 40, a roupa cresceu com o corpo. Consegue explicar? Milagre. Então,
São coisas que são postas diante de nós. E para terminar, eu já fecho. Deus coloca perante o povo de Israel uma lição com base no monte Gerizim e Ebal, mostrando ali muito mais do que é aparente, mostrando que ele pode usar a própria natureza para nos abençoar através das escolhas que nós fizermos pela observação daquilo que é visto, mas também pela orientação. Pela observação, porque eles viam que um monte era fértil e o outro não. Aparentemente já ficava claro. Os sacerdotes foram colocados das 6 tribos, aliás, as 6 tribos, né, foram divididas, as 12 tribos, 6 e 6, justamente para poder ficar na memória deles. Porque Deus trabalha muito com memória, com ato litúrgico, com ato público. 12 pedras, 6 de um lado, 6 de outro, 2 altares. O altar mostra o sacrifício, que muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso ego, para podermos, mesmo que no momento pequeno, aos nossos olhos, a nossa perspectiva, a gente acha que está sendo injusto, que está sendo passado para trás, que não está ganhando nada. Mas se você ouvir a voz de Deus que diz, vá para o Gerizim e não vai para o Ebal, ou então, olha, você tem 2 escolhas, mas no Ebal tem maldição, no Gerizim tem bênção. Se você for inteligente e tiver temor a Deus e ouvir a sua voz, mas também observar as questões que são postas visivelmente perante nós, na questão do Ebal e do Gerizim fazia até sentido. Gerizim, bênção, fertilidade, aparente, todo mundo vê. Ebal, maldição, infertilidade, aparência, normal, todo mundo vê. Mas muitas vezes foge à lógica. Então, ali Deus estava ensinando, através da natureza, que nós precisamos observar as coisas que acontecem, para que nós possamos fazer as escolhas corretas na vida. Porque, como disse um pastor amigo meu, nós levantamos fazendo escolhas na vida. Involuntariamente a gente escolhe. Tudo é escolha e tudo tem consequência. E Deus estava trazendo uma grande lição. Altar, sacrifício, ou seja, você tem que sacrificar o seu ego. Muitas vezes você perde aqui para ganhar lá na frente. O meu exemplo, eu perdi demissão de um trabalho que eu estava ganhando muito bem, graças a Deus. Estava pagando um monte de coisa, estava praticamente zerando minha vida financeira nas questões que eu tinha feito aí, algumas coisas de descontrole financeiro. Mas veio a pandemia, a esposa ficou mal, os filhos ficaram de quarentena. Falei, não, vou tomar a decisão agora. Ninguém tomaria essa decisão. Pedi para sair, confiar em Deus. Eu vou dar um passo atrás para dar 2 à frente. Aí Deus me preparou um trabalho bem melhor. Trabalhando um pouco menos, não mudou muito a minha realidade. Consigo dar mais uma atenção para os meus filhos, orientar, dar um pouco mais de assistência à minha esposa. Então, há coisas que não parecem lógicas, mas aí você precisa dar ouvidos à orientação divina. Que foi quando ele falou, olha, eu coloco perante vocês a bênção e a maldição. Tem coisa que Deus não ordena, Ele sugere. Está nessa sugestão, nas opções de escolha. E tem essas coisas, muitas vezes são postas também esteticamente. Né? Esteticamente nós precisamos ter o discernimento, não como Ló. Ló se deu mal. Né? E não como o faraó do Egito, que olhou para Sara, opa, se deu mal. Mas o que aconteceu, Abraão? O que está acontecendo? Não, é que ela é minha esposa, não é minha irmã. Mas por que você não contou, rapaz? Olha o que está acontecendo comigo, com a minha família. Então, quer dizer, 3 coisas para terminar. Para as nossas opções. O altar, a questão estética da natureza, visível, e a orientação divina ou sugestão, para que nós possamos fazer as escolhas, e aí as escolhas não serão para hoje ou para um outro dia, será. Nós temos opções, tome cuidado com as opções que são apresentadas. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, ricamente,
Você que está assistindo, um grande abraço. Amém.